Olá, de volta aqui então, a nossa série, né? A série nova aqui do Café e Ação sobre o oráculo da Flor da Vida e da Flor das Sombras, que é baseado no livro, ó, neste livro aqui, do escritor chileno Julián Avariaz-Aguirre, e que no encontro passado eu falei um pouquinho que ele escreveu esse livro e que nesse livro ele fala dos 19 valores universais contidos aqui na Flor da Vida, né? Esse símbolo que também é universal e que contém os 19 valores universais. E que esses valores universais representam o nosso caminho evolutivo, né? O caminho da nossa alma, o caminho que a gente faz no nosso processo de desenvolvimento. E no vídeo passado eu falei sobre o primeiro valor, né? Que foi a vida. Falei um pouquinho da vida, o que ele traz no livro? Ele traz a vida como sagrada, né? Então, para a gente entender que a vida foi nos dada de presente e que a gente tem que viver essa vida de uma forma criativa, com a nossa essência, sem ser uma vida automática, sem ser uma vida simplesmente como se fosse uma passagem do tempo, né? Então eu convido você, se você chegou aqui nesse segundo vídeo, para você voltar lá no primeiro vídeo para você entender um pouquinho, né, do que é esse primeiro valor universal que está contido aqui neste símbolo da Flor da Vida, né, na mandala da Flor da Vida, e que esses valores, eles estão ou na luz ou na sombra, e que ele traz também no livro que a gente pode escolher passar por experiências através dos valores na luz ou na sombra, e que isso é diferente de ser ruim, são experiências que a gente escolhe, né? Então a sombra da vida é a dormência. Então quando a gente vê que tá na dormência, quando a gente presta atenção que a nossa vida tá sem sentido, sem brilho, tá sem charme, tá automática, a gente pode entender que a nossa vida está na dormência, né? A gente tá sem um brilho a mais nessa vida, ela tá muito sem sabor. Então, se eu sei, né, se eu identifico, se você viu o vídeo passado e se identificou de alguma forma com essa sombra da vida, então você pode utilizar, você sabe que você tem a mesma força, né, o mesmo valor para você transformar a sua vida, para você começar a rever esse valor, rever como é que você acorda, o que você prioriza, como é que você planeja a sua vida, os seus objetivos. Então é muito bacana isso que ele traz no livro, essa visão de que se existe o polo, né? Se existem dois polos em cada valor, ele pode estar na luz e ele pode estar na sombra. E se ele está na sombra, eu consigo transformar ele para a luz, né? Então esse eu acho que é o grande aprendizado, a grande sabedoria. E aí, ele traz também o conceito de que tudo está em expansão. Então, para que eu vou entender sobre esses 19 valores, né? O que isso agrega na minha vida? Agrega que são valores que estão contidos no nosso dia a dia, né? Que a gente lida com eles o tempo todo. Então, se o universo está em expansão, se a gente está evoluindo, se os planetas, se o Sol, tudo como ele diz lá, né? As galáxias estão tudo num processo de expansão, de crescimento e desenvolvimento através desses 19 valores, significa que se eu trabalhar esses 19 valores na minha vida, eu também vou ter um crescimento, eu também vou ter um desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele está ligado à nossa vida interior. E que vai reverberar, é lógico, na nossa vida externa, nas nossas relações, no que a gente vai realizar durante o nosso processo de vida. Então, por isso que eu trouxe, mais uma vez, né, por isso que eu trouxe essa série pra gente olhar, então, para esses valores, né? E o segundo valor, que é o que eu vim falar hoje, ele fala da liberdade. Então, ele traz um conceito lindo que eu acho. Se você não pode pegar com uma mão
a liberdade com a outra paz, então o que você tem não pode ser chamado de vida. Até arrepia, né? Arrepia porque isso é muito bonito. E é verdade, se a gente não tem uma vida com liberdade, se a gente não tem uma vida tranquila, o que a gente tem a gente não pode chamar de vida. Né? A gente está sempre apreensivo, a gente está sempre desmotivado, a gente está sempre preso a preocupações, a questões do dia a dia. Isso vai aprisionando a gente e vai fazendo a gente ter essa vida cada vez mais mecânica. E quando a gente tem uma vida cada vez mais mecânica, a gente tende a buscar refúgio, então formas da gente sair da realidade, né? Formas da gente buscar uma anestesia para que a gente não sinta o peso dessa vida. Então é importante entender o que é esse valor da liberdade atrelado à vida, né? O valor da liberdade, ele traz essa questão de que a gente nasce livre. E muitas vezes, né, a gente fala muito, ainda mais no processo de desenvolvimento, a gente fala muito de livre-arbítrio, né? Só que, será que a gente tem? Isso é uma questão que ele traz. Será que a gente tem realmente livre-arbítrio, né? A gente escolhe entre o quê? A gente escolhe entre o que está aí, disponível. Entre conceito social, entre conceito político, econômico, cultural, de onde a gente está inserido. Então, é um livre-arbítrio que ele está condicionado a conceitos que não estão ligados realmente à nossa essência, né? Então ele traz exemplo do bebê, né? O bebê nasce livre, a criança é muito livre. E aí, conforme ela vai crescendo, é lógico que a gente vai ensinando, né? A gente vai educando, mas a gente vai também condicionando essa criança. E ela vai perdendo essa liberdade, essa coisa tão bonita, quando a gente olha para uma criança brincando, se relacionando, interagindo, você vê que ela criança é muito prática, né? Resolve tudo na hora, pode ter a briga com o amiguinho, pode ter, uma hora tá de mal, na mesma hora já chama para brincar e vice-versa, porque assim, ela é pura, ela é emoção, ela vive o presente, então a gente nasce com isso. A gente nasce com essas qualidades essenciais na alma e a gente vai perdendo isso com o tempo, pela educação, pela cultura, ou por tudo isso que a gente vê aí durante o nosso processo de desenvolvimento. Então, ser livre, aqui o conceito de liberdade presente na mandala da Flor da Vida, é esse conceito da gente olhar realmente para o que faz a gente se sentir livre, né? Quais foram as escolhas que você fez na vida? Essas escolhas tinham a ver com o que tocava você por dentro, né? Com a sua alma, com o que você realmente queria realizar? Ou tinha a ver com o que os outros falavam, o seu conhecimento, o medo de que você não desse certo em algum momento? Ou, né? Conceitos já, crenças que já são muito arraigadas na gente e de repente a gente nem questiona, né? Será que você queria ter um relacionamento sério? Será que você queria constituir uma família? Será que você queria ter esta profissão? Ou essa profissão você só aprendeu que era uma profissão que tinha uma boa remuneração e tinha uma boa abertura, né? Te traria muitos frutos no ponto de vista material, mas que, na verdade, por dentro, né, o que eu gosto de falar, não fazia brilhar os olhos, né? Quantos músicos vão pro mercado de trabalho em outras profissões, né? Porque ouve desde pequeno, né? Quem vai, né? Quem ganha dinheiro com música? E de repente, existem pessoas que ganham, muitas pessoas que ganham, né? Ou quem diz, né, que você precisa seguir a mesma profissão que o seu pai, seu tio, seu avô, enfim, na família fazia, e de repente você é uma pessoa muito criativa e pode fazer tantas outras coisas,
Os nossos dons, os nossos talentos podem ser utilizados de diversas formas. Então, quando ele traz esse conceito de liberdade, de repressão, é isso, essa questão da gente fazer escolhas, acreditando que estamos exercendo o nosso livre-arbítrio, mas mais uma vez distante de questionar o que está por dentro, de questionar o que verdadeiramente é importante e nos faz sentir livres. Livres para escolher a vida que a gente quer, livres para escolher uma profissão, para escolher um relacionamento, para escolher uma forma de vida que talvez não seja tão formatada e tão encaixada nos modelos que a gente vê aí na sociedade, né? Porque o que mais a gente vê, né? Qual que é o mal do século? E que é um dos valores e que nós vamos falar mais para frente, né? Que é a depressão, né? As doenças da alma, né? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então são doenças porque a gente vai aprisionando essa alma, essa essência, essa vontade de viver. Então se a gente nasce, né, com uma semente que é cuidada, que é olhada e ela vai brotando, né, e ela vai crescendo, mas se a gente fica podando porque não pode, podando porque não é normal, podando porque não é comum, podando porque a sociedade não aceita, a gente vai tolhindo todo esse desenvolvimento. E a gente vai entrando aí na sombra da liberdade, que é a repressão. Então a gente vai tendo uma vida muito formatada, mas formatada em conceitos que não têm a ver com o que verdadeiramente é importante para cada um de nós, né? A gente está passando aí pela pandemia, por esse momento tão difícil, né? E quantas coisas a gente pode enumerar, né? Fazer uma lista enorme de quantas coisas perderam valor, quantos conceitos, quantas referências, nossa, quanta coisa caiu por terra, deuses que a gente endeusava, né? O dinheiro, a economia, o trabalho, a quantidade de coisas que a gente comprava, a gente perdeu o essencial. Agora a gente vê que a gente perdeu o essencial e que o essencial é isso, é o contato, é o abraço, é estar com as pessoas que a gente ama, é a gente se relacionar, trocar afeto. E aí a gente percebeu que não importa o que a gente tem de material, e que mais uma vez, né, eu reforço, que é importante, tão importante quanto, mas, na verdade, quando a gente perde tudo, quando a gente perde essa união, esse amor, essa relação com o outro, fica tão pequeno, fica tudo tão pequeno. Esse mundo louco, frenético que a gente busca e que a gente batalha e que traz sim, tem sim suas recompensas e seus prazeres, fica ó, desse tamanho. A gente quer olhar no olho, a gente quer abraçar, a gente quer estar junto, a gente quer se relacionar, a gente quer amar e a gente perdeu isso. Então, esse valor da liberdade, ele vem convidar, né, a gente a olhar para isso. O que você precisa libertar em você? O que você precisa libertar para você se sentir livre de verdade? Para você não se sentir preso, presa a um conceito, a uma ideia, a uma religião, a um dogma, a uma estrutura, seja ela qual for, que não te faz brilhar os olhos. Então é isso que eu venho convidar, né, nesse segundo vídeo, a você olhar, então, o que em você precisa de liberdade, tá bom? Então eu fico por aqui e nos vemos na próxima quarta-feira para falar sobre a paz e a violência. Um beijo e um café.